11ª aula, que legal, hein, pessoal? Hoje estamos na 11ª aula de numerologia e eu vou dar continuidade à questão lá das enfermidades, né? Então hoje eu repasso a segunda parte para vocês poderem complementar a apostila, né? E farei também alguns comentários de uma hipótese de análise, né, de interpretação de mapa. É legal saber, né, na questão das enfermidades, que, como foi dito anteriormente, nós temos lá alguns cálculos, né, que nós temos a enfermidade hereditária, né, que a gente acaba sabendo quais são através da transformação do sobrenome tanto do nosso pai como da nossa mãe, né, e assim a gente encontra um número para cada sobrenome, né, dá ênfase a uma questão de algumas enfermidades que poderiam nos acometer. E ao mesmo tempo nós também temos a enfermidade desta vida, né, da nossa atribuição, da nossa responsabilidade, que está junto com o cálculo dos nossos desafios. Então, a gente sabendo, né, nessa questão, eu vou passar hoje que essa tem mais foco na questão dos desafios, né? Então, como foi dito anteriormente em outras aulas, nós sabemos que os desafios eles vão de 1 a 9, né? Não existe desafio nem 11 nem 22 que são mestres. E através também desses números nós acabamos descobrindo os nossos desafios físicos, né? Que comumente nós chamamos de enfermidade. Então o que acontece? Esse desafio pode nos afetar a saúde física e também a mental, né? Dependendo da situação e da nossa maneira de agir, de como diz, sentir, né, as energias, a situação que nos levam a mudarmos nossas atitudes. Então o que acontece, né? Hipoteticamente falando em questões de estudos, né, a química do corpo muda, né, quando nós indivíduo estamos estressados ou às vezes quando não sabemos o que é bom para nós. Muitas vezes a gente tem essas dúvidas, né? A gente acaba optando por determinadas é, situações que às vezes nos frustram, né? Não chegam a ser o que realmente nós queríamos, né? Às vezes nós fazemos determinado trabalho, né? Agradamos alguma outra pessoa, não que vá isso nos agradar, né? Às vezes não faz tão bem, né? E a gente acaba tendo um problema de agressão e aí os nossos hábitos, né, acabam virando ansiosos, ficamos zangados, né, frustrados, como já falei, e isso que acontece. É uma maneira de nos maltratarmos, né, e aí consecutivamente viemos a adoecer. Então o que acontece? Toda atitude, né, que o cérebro envia, né, uma mensagem, né, ou seja, você acaba tendo o quê? O próprio cérebro remete, né, faz uma reemissão dessa mensagem e aí o corpo acaba gritando, né, por socorro, que é praticamente a enfermidade. Então, por que faz isso? Para chamar a nossa atenção, né? Porque estamos passando por algum mal-estar, né? Ou normalmente a gente fala que as pessoas ou adoecem, né? Ou elas acabam formando maus hábitos, né? Hábitos negativos. Então, nós numerólogos, né, na numerologia, acreditamos que o quê? Que a doença e o bem-estar depende de nossa atitude, né? Os desafios indicam que as atitudes resultantes de sentimentos e carências, né? Então, quando você faz um cálculo lá, principalmente na questão de desafio, né? Existem outros cálculos, mas vamos falar especificamente no desafio, você acaba o quê? Tendo esse problema, né? Que eles são mais ligados ao sentimento e normalmente muitas delas são questão de carência, né? A carência ela acaba trazendo sentimentos negativos, né? A gente acaba tendo atitudes que acabam desequilibrando o nosso ser. Então, quando não sentimos, né, nos sentimos carentes ou nos sentimos bem, ou equilibrados, né? Ou não implorando a atenção alheia, ou seja, às vezes fazemos algumas coisas para chamar a atenção, para dizer que somos bonzinhos, para sermos elogiados, né? Ou sei lá, também para aparecer, depende. Tudo isso é uma questão de estarmos trabalhando uma situação de carência. Então, né, essencialmente, se os desafios, né, da personalidade estiverem equilibrados, a química do corpo permanecerá equilibrada. Também, né, é importante
Será que pequenos riscos de doenças físicas ou mental, e isso pode acarretar em quê? Que vai trazer dificuldades para a gente. Então, o número de desafio, além de trazer, como a gente fala, o desafio, as dificuldades, uma deles normalmente são as enfermidades. Então, às vezes é bom a gente saber equilibrar para não termos problemas, né? Então, o que acontece? A situação desse caso é o mesmo, né? A gente vai calcular a questão do desafio, que é aquele, né, pega a data de nascimento, tiramos o mês e colocamos no lugar do dia, e o dia vai para o lugar do mês. Então, normalmente a gente aqui fala, né, que a pessoa nasceu no dia tal, do mês tal, do ano tal. Para calcularmos o desafio, como vocês sabem, só estou recapitulando, vocês vão pôr mês, dia e ano. E aí teremos a situação. Neste caso aqui, aqui a gente faz certas comparações, né? Então o equilíbrio seria assim, vamos dar um exemplo da pessoa número um, né? Então o equilíbrio para ele seria esse tipo de atitude, paciente, né, e ativo, né? Se ele está num extremo negativo demais, ele fica impaciente. Se ele também está num outro extremo, que aí a gente fala que ele é demasiadamente exagerado, ele fica passivo. Então nós temos esse lado, né? Então ou ele é muito impaciente, né? Vai ser uma situação negativa, ou então ele fica passivo, ou seja, inato, né? Não vai fazer nada. Então depende da situação, nós teremos sempre essa situação. Aí para você chegar no equilíbrio, a gente tem que reconhecer, ou como nós dizemos, o cliente tem que reconhecer quais são as atitudes que ele está tendo. Então vamos supor lá um exemplo lá, independente, né? Está no excesso, dedicado também. Aí, então ele tem que ser o quê? Conectivo e desprendido. Nenhuma coisa nem outra, né? Porque às vezes a pessoa muito independente é exagerada. Uma outra pessoa dedicada também é exagerada. Então às vezes você deixa de trabalhar. Tem que reconhecer que realmente tem que ter independência e dedicação. Mas aí você tem que estar, como a gente diz, conectivo, né? E desprendido, você tem que estar no equilíbrio. Então você tem que sempre reconhecer o cliente, né, na hora que vocês estiverem trabalhando com ele, para ver em que ponto que ele está. Porque aí a gente tem que chegar no equilíbrio, né? A mesma coisa a pessoa muito criativa. Às vezes ele vai criar, mas não vai realizar, né? Aí ele pode ser criativo no excesso e depois ir para o outro extremo e começar a ser copiador e achar que está na criatividade. Então ele também tem que ao mesmo tempo focar na realista, né, no ser realista e ao mesmo tempo inventivo. Porque o criativo ele pode ter grandes ideias, mas será que como número um ele vai conseguir colocar essa criatividade em execução e ação? Aí é aquela história, tem que ser ativo, né? A mesma coisa, depois vai aparecer outras situações, porque o número um pode ser egocêntrico, como também pode ser indulgente. Aí ele procura o equilíbrio, altruísta, né, e inabalável, para poder ter uma situação. É legal que essas comparações aqui, não é que você vai chegar e julgar o seu cliente, mas você vai começar a dar, como a gente fala, um horizonte para a pessoa comparando essas possíveis palavras, né? Porque isso vai estar voltado dentro do desafio dele. Não vamos confundir com caminho de destino, é nada. Isso é focado na questão de desafio. Então, normalmente serão o quê? Situações que ele realmente não trabalha bem, né? Então, normalmente, ou ele vai ser muito agressivo, né? Um exemplo, ou indeciso, né? Porque faz parte do número um. Aí ele tem que começar a aprender o quê? Ser calmo e decidido, né? Porque o que acontece? Se ele é muito agressivo, é um tipo de imperfeição, vamos dizer assim, né? É uma insegurança, porque o número um, quando ele é agressivo, é porque ele está inseguro por algum motivo. E isso pode levar o quê? A ele se tornar uma pessoa indecisa, ou seja, nunca vai ter uma atitude. Aí nesse momento ele precisa ser o quê? Calmo para poder analisar a situação e decidir. Porque vocês imaginam uma pessoa que tem vamos dizer aí, uma função de gerente. Ele pode ser o número um, porque faz parte do número um. O número um é líder, né? Ele gosta de mandar. Só que se ele tiver praticamente descontrolado, né, vamos dizer assim, ele não vai saber
né, como orientar e liderar a equipe dele. Por quê? Porque ele vai ficar, quando as coisas derem errado, a tendência é ele ser agressivo. Por quê? Porque o número um ele sempre vai usar o ataque como a melhor defesa. Então, nesse momento, é importantíssimo fazermos esse tipo de análise para a pessoa não entrar em parafuso, vamos dizer assim. A mesma coisa se ele for muito egoísta, né? Ou pode acontecer do número um em excesso ser generoso. Então ele tem que encontrar o quê? O equilíbrio. Aí se ele é egoísta demais, ele começa a aprender a ser filantropo, né? E se ele é generoso demais, ele começa a ser moderado. Então tem esses tipos de situações para a gente poder equilibrar a situação do nosso cliente. No caso do dominador também, né? Aí ele pode ser excessivamente dominador, já não vai ser mais um líder, né? E vai o quê? Começar a impor situações pelos seus subalternos, caso ele tenha, voltando à questão da função de gerência. Então,